Bom dia, boa tarde, boa noite, né, a todos que estão nos assistindo aqui nessa hora. A gente fala bom dia, boa tarde, boa noite, porque não sabe a que horas que você vai estar aí assistindo. A gente está aqui se dirigindo à população cantagalense mais uma vez, com o intuito de trazer aqui algumas prestações de contas, né, falar um pouco a respeito aí do término desse quadrimestre, do segundo quadrimestre do ano de 2021, desse exercício, e falar assim, de uma forma bastante sucinta, o mais simples, né, e rápido possível, a respeito daquilo que a gente julga mais importante com relação às despesas da saúde, às ações da saúde. A gente tem, não diferente do último quadrimestre, nem do ano passado, ainda enfrentado uma situação bastante sui generis na nossa vida, né? Todos sabem, é patente para todos, que atravessamos aí essa situação de pandemia e que foi uma situação nova que trouxe várias consequências quanto à execução das atividades da saúde, né? Com certeza a nossa rotina ela está completamente alterada, como a rotina nossa, da nossa vida normal aí do dia a dia, todos nós, nossas famílias estão com rotinas alteradas, né? E, de forma não diferente disso, a rotina da execução das atividades inerentes à saúde, ela está bastante alterada também por conta da pandemia. A boa notícia é que nos últimos dias agora a gente tem experimentado aí, né, uma queda bastante importante no número de novos casos, no número de agravamento de casos, o que nos leva a crer que, com o avanço da vacinação e o contato que as pessoas já tiveram com a doença, parece que a coisa está caminhando, né? E a gente diz assim, ainda caminhando, começando a caminhar para vamos chamar assim, de princípio de finalização. A gente espera que seja assim, né? Porque é lógico que a gente sempre fica apreensivo com a possibilidade de virem novas ondas, de acordo com possíveis variantes que possam vir a surgir, a gente sempre fica apreensivo. Portanto, a gente não pode ainda relaxar, dizer que já entramos na situação de normalidade, a gente não pode dizer isso. A gente precisa ainda manter, né, as normas de cuidado e tudo aquilo que a gente veio aprendendo no intuito de que se evite contrair a doença e evite que a pandemia avance, a gente ainda vai ter que estar mantendo por enquanto. Mas estou falando aqui a respeito da pandemia até para justificar, né, toda a nossa alteração de rotina, toda essa alteração de rotina pela qual a gente vem passando já desde o ano de 2020, né, de quando começou a pandemia. Então, uma das informações a respeito dos recursos financeiros da saúde, que é importante a gente falar aqui, é que a gente é sabido que nós temos um limite constitucional que nós temos que respeitar. O município é obrigado a aplicar um mínimo de 15% de tudo aquilo que ele arrecada com ações de saúde. E no encerramento desse quadrimestre, no balanço que foi feito, o município de Cantagalo, ele liquidou, né, no total de despesas que foram realmente executadas do início ao fim, prontas para pagamento, 18% de tudo aquilo que Cantagalo arrecadou foi empregado na saúde. Portanto, 3 pontos, né, acima do limite constitucional. A gente já falou a respeito disso aqui e vai repetir um pouquinho. Talvez quem olhe fique assim, meio curioso, falando assim, mas espera aí, eu já ouvi várias vezes que no passado era 30% que gastava, 28%, um percentual bem maior de recursos próprios com saúde. Só que, com o advento da pandemia, um erro que acontecia a nível de país, esse erro não é um erro de Cantagalo, não, é um erro a nível de país, ele vem sendo corrigido por conta da pandemia, porque a pandemia provocou a necessidade de que o governo federal e o governo estadual passassem a aportar uma maior quantidade de recursos nos municípios. Então,
Assim como o município é obrigado a gastar 15% de tudo que ele arrecada em saúde, o Estado era obrigado a gastar 12% em saúde, e a União também tinha um limite mínimo a gastar, só que o da União é um cálculo mais aprofundado lá, que tem que ser quase que economista para saber disso. Mas o fato é que, historicamente no país, os municípios sempre foram obrigados a aplicar o seu limite mínimo constitucional em saúde. Mas o Estado e a União, apesar de teoricamente serem obrigados, eles não cumpriam. Então, essa carga de financiamento da saúde, ela estava muito mais sobre os ombros dos municípios. E do ano passado para cá, desde que veio a pandemia, a gente percebe que o Estado e a União têm comparecido mais com o seu dever, né, de financiar a saúde, de modo que os municípios passam, então, para dentro daquilo que deveria ser a normalidade, onde a gente, Cantagalo aplicou 18%, ainda acima do limite mínimo de 15%, mas algo mais dentro daquilo que seria o desejável, né? Que o ideal é que as despesas com a saúde sejam rateadas de uma forma mais equilibrada entre as 3 esferas de governo, e é isso que vem acontecendo. Então, a gente tem percebido essa diferença, e a gente espera que isso continue, né? Mesmo a pandemia passando, que Estado e União continue comparecendo aí com o financiamento da saúde. Mas acho interessante a gente falar então de alguns números resultantes das ações da saúde que nos chamam a atenção. Por conta da pandemia, como a gente já falou aqui, a nossa rotina ficou completamente alterada, porque nós tivemos restrição da possibilidade das pessoas frequentarem as unidades de saúde, nós tivemos que, por orientação do Ministério da Saúde, da própria Secretaria de Estado de Saúde, uma redução no número de atendimento de pacientes, tudo com o intuito de que você diminua a propagação da pandemia, né? A única unidade que, dizendo assim numa linguagem assim, bastante fácil de entender, que bombou o tempo todo, vem bombando, é o centro de Covid, é o centro de triagem de Covid, para onde as pessoas que têm sintomas se dirigem. Se dirigem especificamente para essa unidade, justamente para que não haja uma frequência muito grande de pessoas e muito menos pessoas potencialmente infectadas nas nossas unidades básicas de saúde, na policlínica e em qualquer unidade de saúde que seja, para evitar que haja uma propagação da epidemia dentro das nossas próprias unidades, né? Então, com isso, o nosso atendimento ele ficou prejudicado. Mas, à medida que a gente vai vendo esse arrefecimento, né, ou seja, essa diminuição do avanço da pandemia, a gente começa a ir, ainda de uma maneira, não aquela que a gente desejava, mas aquela que a gente pode, né, uma retomada, aquilo que a gente chama de normalidade. Então, a gente já percebe alguns números aqui que são interessantes. Vou dar um exemplo aqui. Atendimentos específicos à diabetes e a hipertensão arterial, né, que são duas doenças que são sensíveis à atenção básica, são sensíveis à atuação das nossas unidades básicas de saúde, e são doenças que são as maiores responsáveis, né, pelo número de internações de pacientes no Brasil. E no quadrimestre passado, no primeiro quadrimestre, nós tivemos 281 atendimentos específicos para diabetes e 1.104 específicos para hipertensão arterial. Nesse quadrimestre, de 281 específicos para diabetes do passado, 281, nesse quadrimestre nós já fomos para 1.113. E relativo à hipertensão arterial, de 1.104 do quadrimestre passado, já para 3.292 esse quadrimestre. Isso significa que as nossas unidades já começam, assim, de forma paulatina, e aumentando o seu atendimento com responsabilidade para que não haja um risco, né, da propagação da doença, mas a gente vai experimentando aí essa flexibilização das unidades para que vá se aumentando isso. Outro número que saltou aí de forma assim, bastante expressiva foi com relação à visita domiciliar dos agentes comunitários, porque no primeiro momento da pandemia,
era completamente contraindicado que houvesse as visitas. Né? Você aí, usuário do sistema de saúde de Cantagalo, percebeu que o agente comunitário ele parou de ir na sua casa, porque as visitas, a frequência de pessoas na casa de outras pessoas não era uma coisa que era desejável, porque havia o risco. Então, no quadrimestre passado, nós tivemos 10.775 visitas. Já nesse quadrimestre, nós saltamos de 10.775 para 62.348 visitas. Por quê? Porque já se está visitando, o agente comunitário de saúde já está retornando para suas atividades, né? E a gente quer chegar de novo para aquele patamar de um mínimo de uma visita por mês de cada residência cadastrada. Então, o fato é que, passo a passo, a gente já começa a avançar aqui, né? Então, em saúde bucal, por exemplo, que é o atendimento do dentista, que é o atendimento, assim, talvez de maior risco de contaminação que existe, é ali. Não só risco profissional, mas para toda a unidade, porque quando o dentista está atendendo e que aquele motorzinho joga aquela água, aquele spray todo, né, muitas partículas ficam em suspensão pelo ar e ali você pode, se porventura uma pessoa está contaminada sendo atendida, está contaminando toda uma unidade. Então, durante muito tempo, o atendimento chegou próximo do zero, ficou muito devagar. E no quadrimestre passado, nós tivemos 3.618 procedimentos de saúde bucal nas unidades de saúde. Nesse quadrimestre, agora nós já passamos de 3.600 para 4.942, quase 5.000. Ou seja, a gente vem numa crescente dessa retomada. E exames de laboratório também, no quadrimestre passado a gente fez 16.165 exames, porque não era bom que as pessoas ficassem indo à unidade, coletar para um sangue para o laboratório e tudo, essa circulação de pessoas estava diminuindo. Então nós ainda assim, no quadrimestre passado, realizamos 16.165 exames. Nesse quadrimestre nós já saltamos para 25.065 exames no quadrimestre, ou seja, um salto assim bastante importante, né? de quase 10.000 exames a mais. Então a gente percebe, o que eu quero colocar aqui é que as nossas atividades, elas estão caminhando, ainda que um pouco lentamente, mas a gente começa a caminhar para uma normalidade. E a gente conta aqui, pede, né, a paciência de todos vocês, porque a gente enfrenta uma situação que nunca havia enfrentado antes. O mundo nunca passou por o que a gente passou agora. Houve pandemias no mundo, da peste negra ainda na Idade Média, da gripe espanhola no início do século passado, mas num mundo completamente diferente do mundo de hoje, que é um mundo globalizado, que é um mundo onde as coisas acontecem de forma muito rápida. Então, a gente precisa ter aí um pouquinho de paciência, mas a gente percebe, é nítido que os números são melhores, né? Tanto os números melhores, que eu digo no sentido da queda dos números da Covid, quanto a subida dos números das nossas atividades da saúde do dia a dia, né? Então, eu não vou me alongar mais, a gente se coloca ali à disposição da Secretaria de Saúde, toda informação com relação à saúde, que porventura algum município queira ter, a gente está ali à disposição, seja a respeito de como a gente aplica os recursos, seja a respeito de como que é o resultado final disso, a gente se coloca à disposição de cada um de vocês, né? E contamos aí também, eu aproveito aqui o espaço para reforçar que a nossa secretaria ela conta com uma ouvidoria própria da saúde, onde qualquer munícipe, qualquer usuário do Sistema Único de Saúde pode levar até ali suas queixas, suas sugestões ou seus elogios que sejam pontuais a uma unidade, a um determinado profissional ou o sistema como um todo, ou enfim, o que a gente gostaria aqui é que cada munícipe, né, fosse aí um participante aí nessa construção. A gente fala que o Sistema Único de Saúde, né, o SUS, ele é um sistema que ele está em eterna construção, ele nunca vai ficar 100% pronto, a gente pode sempre melhorar, e é um dever aí de cada munícipe ser aí um participante aí nessa construção.
Muito obrigado aí pela atenção e, mais uma vez, estamos à disposição.